Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast, aqui é o Felipe Zappalá. Eu sou Antônio Garcia. Lembrando que o Patercast é um movimento de resgate da paternidade. Hoje nós vamos falar sobre de pai para filha, em especial do Dia dos Namorados. Isso, vamos falar sobre namorado. Namorado. Dia dos Namorados é amanhã, 12 de junho. A persona que a gente está buscando alcançar, meninas que precisam de conselhos dos pais a respeito de namorado, não é nem só namoro. Claro que a gente vai falar sobre namoro também, mas sobre namorado, beleza? Beleza? Tá bom. Vamos para cima então. Felipe, você sendo um homem, como você vai falar sobre isso? Qual a sua autoridade para falar sobre isso? Sobre namorado? Exato. Eu sou um bom... Você é um bom namorado? Eu sou um bom namorado. Você foi Rafa, um bom namorado? Eu fui um bom Vou ligar namorado. para Rafa. A realidade é a seguinte, eu perguntei para algumas meninas o que elas gostariam que os pais delas falassem a respeito de namorado. Interessante isso. Claro que entrou também em namoro, mas perguntei para o que você gostaria de saber, o que você gostaria de perguntar. E eu tenho aqui uma lista de perguntas, de observações. Claro que também tem outras coisas anotadas aqui, mas eu queria falar sobre isso. Então, também assim, né, porque às vezes as meninas falam, esse não é o seu lugar de fala, como é que você vai falar de namorado? Não, a gente tem muito para falar a respeito de namorado, não só porque nós fomos namorados, não eu e você, mas eu fui namorado da minha esposa, você da sua. Claro, que fique claro. Mas porque você tem irmãs mais novas, eu não tenho irmãs mais novas, só tenho irmãos mais velhos, cavalos, então não me ajudou em nada para fazer isso aqui, mas eu tenho Imagina. filhas. Verdade, você tem duas filhas, né? Tenho duas filhas, uma de 25 e uma de 12. De 12. E elas Ó. me ajudaram nisso aqui. Beleza? Beleza. Então vamos lá. começar. Primeira pergunta as perguntas de uma menina para um pai. Qual idade eu devo começar a namorar? Caramba, Antônio, como que você lidar com isso? Idade de começar a namorar. Eu acho que aqui você tem mais. Cara, na minha opinião, 35 é uma idade ótima para começar. 35 ou 2 metros de altura, né? Exato, Se bem que exatamente. do seu é perigoso essa altura. Não vai. Porque eu tenho, só para explicar, né? Eu tenho o lance dos meus filhos, eles perguntam quando que eles podem voltar para casa da escola andando. E aí, para o Toys, eu falei 15 anos ou 1,70 m, o que chegar antes. Aí ele atingiu 1,70 m rápido. E a Elisa falou, pai, para mim é a mesma coisa. Eu falei, não, filha, para você 15 anos ou 1,75 m. Porque eu percebi que com ele deu errado. Subiu a régua. Eu subi um pouco para demorar mais. Muito bom. Mas a idade certa. Eu tenho para mim o seguinte, que 18 anos seria uma boa idade para começar a namorar. Começar a pensar em namorar. Antes Começar a disso, pensar, né? Porque às vezes, faço 18, então deixa eu achar um namorado aqui. é que assim, a idade certa, que a gente estava conversando com a Lê, a idade certa para começar a namorar não quer dizer que você está no tempo certo da sua vida para namorar. Muito São bom. duas coisas diferentes. Tá bom. Inclusive, eu não acho que a menina deve ficar esperando chegar a 18 anos para... agora eu vou começar a namorar, pega qualquer gaiato e começa a namorar. Não. Você entender se você está na temporada certa da sua vida, que um namoro vai se encaixar. Por que namorar? Porque qual que é a motivação do namoro? A motivação correta do namoro. Se a gente entende idade, qual a motivação correta? Talvez a pergunta seja, por que namorar e não ser amigo de alguém? Tá bom. Tá Então, bom. se você quer namorar, sob o ponto de vista da menina, me parece que a menina quer exclusividade, fidelidade. O que é justo. Tudo bem. É um anseio talvez mais feminino do que masculino. Mas o que envolve o processo do namoro? O que diferencia do amigo e do namoro? Tá. Daí a Sei gente que é vai... muito óbvio, mas Não, assim... daí a gente vai entrar em o que é o namoro. Mas a sua pergunta foi, por que namorar? Então, eu imagino que a menina quer namorar porque ela quer um nível maior de intimidade e ela quer coisas como exclusividade e fidelidade. Tá bom. Por que namorar e não ficar? Por que as meninas preferem? As meninas geralmente anseiam pelo namoro e não por ficantes. Elas querem namoro. Vou falar isso de forma genérica, porque aí sei que eu vou receber, né, comentários, vão falar que eu sou retrógrado, que eu sou um dinossauro, porque as meninas hoje querem ficar. Não me importa.
eu creio que lá dentro, deep inside, as meninas não querem ficar, elas querem um namorado, alguém que as respeite, que seja exclusivo. Então, me parece que a diferença de uma amizade ou um ficante e um namorado é exclusividade e fidelidade. O que você acha? Eu acho que é o que define, né? Não É tem isso. diferença entre os dois. Até porque, para mim, namoro, se as coisas não tivessem tão esquisitas, não precisava ter esse nome. Antigamente era amizade, noivado, casamento. Tipo, tem né, inventaram um novo. Não, e depois veio o ficante, né? Que sei lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás, até Não menos. faria menor sentido. Não faz sentido. Você vai falar pra. Qual que é o ponto disso, entendeu? São níveis de intimidade, níveis de toque físico. E tirando cada vez mais o compromisso. Cara, sendo bem sincero aqui, né? Aqui entre nós, que ninguém tá ouvindo. Não pode falar. Cara, as meninas, com esse lance todo de feminismo, eu acho que elas perderam tanto, cara. Porque tudo que os homens queriam desde sempre eram mulheres que não queriam compromisso. E aí vem toda essa história de liberação sexual e de igualdade e tal, o que levou as meninas para o lugar onde os homens queriam. Então, os homens não respeitam as meninas e as meninas não se respeitam mais, só que me parece que quem sofre são as meninas e não os caras. Então, no final das contas, quem está sofrendo e pagando o preço de toda essa liberdade sexual, liberdade, liberalização, são as meninas. Porque os caras falam assim, bom, beleza. Outro dia eu estava conversando, sabendo de uma amiga, não é amiga, né? Mas uma menina conhecida que tem um relacionamento aberto. Porque o cara fez questão de ter um relacionamento aberto, então eles namoram e têm um relacionamento aberto. E o cara usufrui desse rótulo de relacionamento aberto. Mas a menina, ela meio que usufrui, ou seja, ela fica com outros caras forçadamente porque ela não quer ficar para trás nesse negócio. Mas ela está sofrendo loucamente. E o cara nem entende. Fala assim, você está sofrendo por quê? Você concordou com isso? Então, a sensação que eu tenho é que as meninas se forçam a entrar nesse novo modelo, mas à custa da própria emoção delas. O estado emocional delas fica muito debilitado. Porque elas querem algo exclusivo, elas querem algo legal e serem tratadas com dignidade. E os caras querem bagunça, entendeu? Ainda mais nessas idades, até os 20 e poucos anos. Caraca, quer dizer, a gente ainda tem outro desdobramento aí da evolução do namoro, né? Que além de ficar, você ainda tem critérios como relacionamento aberto. Eu acho um absurdo Eu já vi completo. até casos de trisal, você já viu? Trisal. Cara, 3 pessoas namorando, você já viu isso? O que é? Um Tipo cara assim, e 2 meninas? Tá, Vai ver se tem 2 caras namorando uma menina. É super raro. Agora, um cara namorando 2, 3 Hoje em dia, meninas, não vai sei. acontecer. Mas porque é uma imaturidade masculina encontrando abrigo nesse feminismo que deturpa e que deixa as meninas indignas. Desculpa falar isso, mas eu acho, é a minha opinião. Acho que é. Eu realmente acho isso, entendeu? Sim. Começamos já com muito dilema. Fire. Uma pergunta para você. Como escolher o cara certo? Caraca, como escolher o cara certo? Eu acho que depende da intenção do meio que você está inserido. Esses dias eu estava conversando, só para fazer um paralelo, com um rapaz da igreja que pediu um conselho sobre quem namorar. Como que ele ia saber a hora certa, a pessoa certa, e aí que ele estava recebendo muitos convites de pessoas que talvez não eram do meio dele. Mulheres fora do conselho da igreja. E aí a minha pergunta para ele foi, cara, qual que é a tua intenção? O que você quer? Você quer sexo? Assim, eu zero espiritualizei o processo. Falei, você quer sexo? Você tá me fazendo uma pergunta, eu vou te perguntar de volta. Você quer sexo? Você quer construir um relacionamento e ter um casamento? Isso daqui vai responder a tua pergunta, e você que tem que responder. Eu acho que nesse ponto, o que é o cara certo? Qual é o teu contexto? O intuito é casar? Se o intuito é casar e ter a longo prazo uma visão de família, você precisa escolher por um caminho. Agora, se você não quer casar, se você só quer passar tempo, se você quer, sei lá, se divertir, você vai escolher de uma outra forma. É que nem o pessoal que vai pra balada querendo encontrar um relacionamento. Você não vai encontrar um relacionamento na balada, você vai encontrar uma pessoa, raramente, pode ser que aconteça, mas vai ser muito raro você encontrar alguém que tem um objetivo de um casamento, de algo que dure. Então, eu acho que a gente já elimina uma outra ponta, que é, beleza, se eu quero casar, eu preciso começar a olhar algumas características de homens
No caso da menina, né? Eu que tenho irmãs mais novas, tô sempre reafirmando pro lado delas e trazendo critério. Tá bom. O que que você pensa? O que que você acha? Mas também servindo como régua. Eu acho que a gente, como homem, como pai, a gente começa a ir para esse lugar de eu vou ajudar elas a estabelecer régua e medida para, tipo, ó, a medida tá aqui. Você vai escolher acima da medida, abaixo da medida. Não pode escolher abaixo. Você tem que dar um patamar ali. E eu vejo que hoje os pais não fazem isso. Simplesmente a filha aparece com um homem ali e o pai praticamente entra em choque e não fala, né? Você vê muito isso, porque não tem esse grau de relacionamento em desenvolver a filha para um relacionamento, que eu acho que é um papel crucial nosso, é desenvolver pro relacionamento. Cara, eu acho que você abriu 50 caixinhas aqui. Foi, mas Vamos lá. Ouvindo também o que você está falando e o que eu estou pensando aqui, com certeza esse episódio não é só para as meninas, mas para os pais de meninas. Então, pai de os meninas, né? pais de meninas precisam ouvir o que as meninas querem saber para eles conseguirem aconselhar. Talvez o primeiro passo, então, tá? A menina quer namorar, como escolher o cara certo. Antes de saber qual é o cara certo, ela precisa entender o que ela quer. Um bom ponto seria, primeiro, você se conhece? Sim ou não? Se ela não se conhece, já é um primeiro tema. Segundo ponto, uma vez que você se conhece, o que vai combinar com você? Eu tava vendo um vídeo do Jordan Peterson e ele tava falando, cara, você não deve se relacionar com uma pessoa muito igual a você, porque vocês vão potencializar os seus defeitos e as suas qualidades, mas vocês não vão se complementar. É bem possível que vocês tenham as mesmas fraquezas e fortalezas, então não vai ter Interessante. complementaridade. Uhum. Beleza. Mas você não pode se relacionar com alguém muito diferente de você, porque senão você vai ter problema. Pé de Então, guerra, né? vai. Cara, imagina assim: você é ultra extrovertido, você gosta de sair, você gosta de ir para lugares e a namorada, a esposa, não. Quer ficar em casa, né? Quer ficar em casa. Já começa um conflito. Se for mediano, tudo bem, um acompanha, um final de semana vai, outro fica. Mas a menina é completamente introvertida e você é completamente extrovertido, vai ser difícil. Um outro ponto, você é super ordeiro, super organizado e a menina mega bagunceira. Cara, não está certo você querer transformar a pessoa para ela se adequar ao que você é. Ajustes podem ser feitos, mas isso tem que ser olhado. Se o negócio está muito longe um do outro, é difícil. E um caso que eu já vi, um dos dois do casal é cordato no sentido de, aceita, tudo tá bom, tal, e o outro é super assertivo e mandão. Cara, o negócio fica tão desequilibrado que uma hora um começa a se apagar e o outro ocupa todo o espaço. Teve um Caramba. cara que eu dei conselho uma vez para ele e falei, brother, era exatamente essa situação. Eu falei, você precisa desenvolver a sua esposa para que ela possa te ajudar nos conselhos. Porque você é tão assertivo e tão forte, tão duro, que você está matando a personalidade dela. Isso não é bom para você. Não estou nem falando dela, porque é óbvio que não é bom para ela. Mas se você pensar até egoisticamente, você tem uma pessoa a menos te ajudando que é a sua maior pessoa de confiança. Então você precisa desenvolvê-la para que ela possa te aconselhar e palpitar e criticar. Talvez o primeiro conselho seja você auxiliar a sua filha a se conhecer e aí você auxiliar a sua filha a pelo menos começar a desenhar o que seria um cara que faz sentido estar com ela. Um cara que teria complementariedade, mas ao mesmo tempo teria afinidade para que eles possam caminhar juntos, entendeu? E aí já entra no lance de, cara, que critério você usa, entendeu? É só beleza? É só riqueza? É só força? O que é só inteligência? Qual o critério? A gente, como pai, consegue dar muito mais cor nessa escolha, sabe? Trazer mais complexidade para ajudar a sua filha a errar menos. Porque o namoro, um deles vai dar certo, mas pode ser que dois, três deem errado. E tudo bem, faz sentido, entendeu? É do namoro mesmo. Sim. Até porque se você acerta também, ela vai casar. E aí você, pô, já ajuda, por mais que é um namoro com 18 anos, vamos escolher certo aqui, porque se casar, maravilha. Se der errado, tudo bem, mas Eu estava até conversando com um amigo hoje, falando assim, namoro é lugar de escolha e de você ver se funciona ou não. Casamento é lugar de acerto.
já casou, entendeu? Uhum. Agora os dois vão se ajudar a crescer e se melhorar e entender os defeitos. Cara, o casamento já é. Agora, daqui para frente, a gente fica junto e se melhora. Até por isso, até faz sentido todo o conceito cristão do casamento que não se desfaz. Porque a porta aberta, esse way out do casamento, que é o divórcio muito fácil, talvez deixe as pessoas com pouca resiliência para defeitos e problemas do outro, entendeu? Eu entendo que, meu, se o cara bate ou se a menina trai, não tem muita discussão. Mas, em Ou geral, se o cara trai também, né? tanto faz. Porque a menina, às vezes, bate no cara também, já vi isso. É verdade. Acontece. Esses casos extremos eu não tenho o que falar. Mas em outros casos, eu não te amo mais, ou a gente não está combinando, eu sinto que acabou o nosso tempo, e aí separa, parece que a porta ficou aberta demais, entendeu? Não. É necessário o ajuste, entendeu? É necessário, faz parte do jogo, os dois se ajustarem. No namoro, é a hora que você olha e fala assim, cara, se for necessário, eu vou conseguir ajuste com isso aqui. Período de teste agora, né? Deixa eu testar aqui. Exato. Deixa eu lançar uma pergunta para você. O que são red flags? Ou seja, o que são pontos que são, cara, se afasta desse cara? O que para você seria um cara, fala, meu, sai fora, entendeu? Cara, pra mim eu vejo como o coração, a primeira coisa, analisar o coração, se o cara tem um coração humilde, ensinável, eu acho que são red flags grandes, assim, se ele tá sempre colocando você em primeiro lugar, num lugar de preocupação, de eu entro num lugar, tô com você e eu vou te servir primeiro para depois me servir. Eu vejo que isso é um grau de hombridade que nem todas as pessoas têm, né? Nem todos os homens têm. E isso, eu creio que tem Brother, mas isso dá pro cara aprender, vai. dá para aprender, é isso que eu ia Tá falar. bom. O cara pode desenvolver, mas é aquele negócio que eu não sei, eu posso aprender. Cara, se você tá em fase de teste, pra mim já é um red flag. Eu não sei se eu não, se eu visse alguém tratando minha filha dessa forma, eu poderia dar o toque no cara, mas e se eu não tô aqui, entendeu? Mas você sabe que tem um problema, isso é o ponto de conversar com a sua filha. Na minha experiência, os namorados na nossa frente são uma coisa e quando não estão na nossa frente são outra, entendeu? Totalmente. Então é importante você falar para sua filha, falar, cara, isso é aceitável, eu sei que é um outro tópico, mas isso é aceitável, isso não é aceitável, para que ela saiba quando ela estiver sozinha com ele, para que ela tenha a informação se isso é aceitável ou não. Você entendeu? É fogo isso, porque se a menina não tem relacionamento com o pai ou não tem relacionamento com algum homem próximo, então não tem uma mãe bem intencional, ela não vai nunca saber, né, cara? Às É. vezes ela está sendo maltratada, está sendo desprezada ou abusada emocionalmente ou até fisicamente e ela não sabe se aquilo é certo ou errado. Mas é um outro ponto. Então Eu tá bom. creio que a falta de paz já acende um red flag, né? Acho que no fundo o nosso coração, a mente, o coração, ele vai trazendo pontos, cara, isso aqui é estranho, isso daqui é esquisito. Tudo bem, da primeira vez você pode não ficar meio assim, depois você vai aceitando um pouco mais. Sim. Eu creio que ficar esperto com o comportamento mesmo, como é o comportamento, porque pode melhorar, mas Você acha que o red flag é a forma como o cara trata os próprios pais? A mãe? eu creio que sim. Porque para mim é assim, se um cara que maltrata a mãe, ele vai maltratar a esposa também. É o padrão Uhum. que ele tem de comportamento. Então, se a menina vê isso, cara, já sabe, já deixa de lado, não deve ir para frente. É. Deve, ao longo da conversa a gente vai lembrar de Eu acho outros que sim. red flags. Boa. Tá bom, manda uma pergunta para mim. Quando começa a namorar, o comportamento. Como que a gente pode aconselhar? Começou a namorar, levou em casa, os pais aprovaram ali. Como que a gente pode aconselhar o comportamento do namoro, assim, o dia a dia, a rotina, a semana, o mês, como que... Cara, enquanto você estava falando aí, me veio um negócio que tem uma passagem na Bíblia, tá no Evangelho de Lucas. A passagem fala: e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E são 4 aspectos: o aspecto físico, o aspecto intelectual, o aspecto espiritual e o aspecto relacional. Então,
Eu acho que é possível que você converse com a sua filha sobre esses 4 aspectos. Então tá bom, aspecto físico do seu namoro. O namoro, a meu ver, isso tem muito a ver com os meus padrões éticos, morais e religiosos, o namoro não é um lugar de sexo. Se você tem esse padrão, você como menina, e eu recomendo às meninas que tenham esse padrão, o quanto você está dando de liberdade, de intimidade, de acesso ao seu namorado, a você, fisicamente. É um ponto que você deve prestar atenção. E a regra geral é, ele não deve ter mais acesso do que você queira que ele tenha. Básico. Eu vou falar até com conhecimento de causa. Quando eu era solteiro, os meus padrões morais eram bem ruins, eu olhando em referência a hoje, né? E uma das coisas que eu tinha como objetivo era levar as meninas para a cama. Para que esse objetivo fosse alcançado, eu usava de todos os subterfúgios intelectuais e emocionais, nunca forçado, nunca com violência, mas tudo que eu pudesse falar e tentar convencer era o que eu conseguia. Uhum. Então, hoje, pensando, isso não deixa de ser um tipo de violência, um tipo de abuso. Cara, se a menina fala, eu não quero ir daqui, passar daqui, respeite aquilo. E existe até um pouco de romantização, mas ela está fazendo doce, ela está... Cara, hoje em dia eu não acredito mais nisso. Hoje em dia eu acho que as coisas são bem claras, assim, não é para passar, não passe. Você como homem deve respeitar esse limite. E a menina, ao ter colocado o limite, se o cara fica insistindo e fica tentando, fala assim, meu amigo, você não entendeu. Eu não estou aberto para você ficar tentando. As coisas mudaram. Esse não é o ambiente mais. O ambiente o limite está dado. Respeite o meu limite. Se você não quer respeitar meu limite, vá procurar outro, entendeu? Caraca. E talvez já seja um indicativo. Se o cara é desse tipo, manipulador, não sei se eu já falei, mas eu não gosto mais do termo sedução, entendeu? Hoje em dia me parece uma coisa manipuladora e manipulativa. Por que você está seduzindo? Eu acredito em amizade, em a coisa funcionar, a química funcionar naturalmente a partir de amizade. E não uma sedução. Você está precisando seduzir alguém, quer dizer que a pessoa não quer, entendeu? Quer dizer que você está levando e manipulando as emoções dela para conseguir o que você quer. Eu sei que é meio forte, É forte. mas eu de fato creio nisso. Então, vamos lá. Dentro do aspecto físico, eu creio que a menina precisa entender quais são os limites, colocar os limites e verificar se eles estão sendo cumpridos. E como que uma moça, uma mulher, uma menina com a personalidade mais introspectiva consegue lidar com isso? Porque eu vejo que quando é uma mulher mais forte, nossa, você já sabe de cara que ela vai fazer isso. Agora, quando não? Cara, eu vejo assim, ó, uma menina que é mais introspectiva, às vezes, eu não diria nem introspectiva, mas porque até o Abraham corrigiu a gente, não está relacionado com timidez, porque a menina pode ser também extrovertida. Está relacionado com a força que ela tem para colocar as opiniões e os limites dela. Porque ela pode ser introvertida e ter muita força. Eu vejo que talvez tenha um pouco a ver com a verdade também, né? Do porquê não fazer aquilo. Se aquilo tá muito claro que pra ela é uma verdade, ela vai lutar por aquilo. Se não tiver tão claro, eu acho que se não tiver tão estabelecido a regra, a verdade internalizado nela, talvez ela vai abrir mão da. Cara, aí acho que entra um ponto forte de paternidade que a gente estava conversando com a Letícia, que é: se o seu pai gerou em você identidade, força e segurança, você sabe que você pode falar o não, porque você tem alguém para te ajudar, entendeu? Meu pai vai te pegar. Mano, agora, se você está buscando aprovação, porque você não teve dentro de casa aprovação, Hum, aquela insistência do cara vai bater no... Cara, mas eu vou ficar sem ele. muda, né? É, Olha. ao invés de você buscar a aprovação do seu pai, que é o lugar certo, de alguém que te ama e está te protegendo, você vai buscar a aprovação de um cara que tem um interesse dúbio com relação a você. Então, ele vai utilizar a sua fragilidade na identidade para fazer o que você não gostaria que ele fizesse. Isso dentro da área física, cara. Então as meninas precisam ter certeza de que elas têm um lugar forte para onde voltar, de que tem alguém que as defenda, entendeu? Agora, e a menina que não tem isso? E a menina que não tem isso.
Cara, eu particularmente, eu acho que aí tem dois aspectos, o espiritual e o natural. Ela tem que buscar alguém que consiga ajudá-la, pode ser uma amiga, pode ser um amigo, pode ser mãe, tio, se ela não tem o pai. Mas ela também deve buscar um relacionamento com Deus. Entender sobrenaturalmente quem é o Pai Celestial dela. E buscar ali uma segurança, uma aprovação e uma identidade, uma afirmação que talvez ela não conseguiu do pai natural, entendeu? Porque ela não é obrigada a aceitar o que ela não quer. Caramba, Sabe, não é não? Não é não, cara. Bom, isso é no aspecto físico. Respondeu o que você perguntou? respondeu. Isso é no aspecto físico. No aspecto intelectual, as meninas, elas também costumam aceitar menos do que elas querem porque acham que merecem menos. E eu falo isso para os caras também. Busque crescer intelectualmente. Busque, e para as meninas, busque alguém que você admire intelectualmente. Eu já vi muitas meninas que, lê, estuda, e os caras uns pangaré, entendeu? Fala, por que tá com isso, meu? Por quê? Que não sai do videogame, né? Putz, cara, eu vou nem falo mais do videogame. Mas porque se você joga um pouquinho, mas você tem outras Não. áreas, sempre falei para meus filhos, não é o que você faz, mas o que você não está fazendo. Uhum. Então, se o cara, se ele se esforça, se ele mostra que ele tem vontade de crescer, ele tem visão, ele lê, ele consegue, ele tem uma capacidade de abstração, ele consegue olhar os cenários, te aconselhar, beleza, cara. Busque isso, entendeu? Isso é o que deve acontecer. Deve existir uma combinação e uma equiparação intelectual. Caso contrário, talvez não seja o cara para você. Na área espiritual, talvez seja uma das mais importantes. Se você tem fé, falei para as minhas filhas, você tem fé? Você tem algo em que você crê? Sim. O rapaz no qual você está interessado, que você quer sair, quer namorar, ele tem fé? Elas se combinam? Porque, cara, em momentos da vida é a coisa que te sustenta. Em grandes momentos, dificuldade ou de grande sucesso, são coisas que te sustentam. Se o cara não tem uma fé que se coaduna com a sua, cara, não sai com ele, entendeu? Uhum. E a última coisa que é de relacionamento. Você precisa olhar para o círculo de relacionamento das pessoas do seu potencial namorado. Por que, Antônio? São pessoas com as quais você quer se relacionar? Ah, do lado dela. Entendi. Você entendeu? Outro dia eu vi, olha o que eu vi. Eu vi um cara falando o seguinte: descubra se a menina com quem você está saindo já se relacionou com um traficante. Porque se ela já se relacionou com um traficante, o cara vai vir atrás de você. Isso é invertido. É o cara olhando para uma menina. Agora, eu já vi também testemunho de meninas que se relacionaram com um bandido e o bandido falou assim: você não vai embora, que senão eu vou matar você e a sua família. Então, só que às vezes você não sabe disso só com o cara. Mas quando você começa a ver o círculo de relacionamento, vai dizer muito quem ele é, entendeu? Nossa, Vai te dar a dica de qual é o tipo da pessoa que você está se relacionando. Porque não dá para cara, você esconder os amigos. total. Então, assim, esses 4 aspectos são 4 aspectos: físico, intelectual, espiritual e relacional, que a menina deve olhar para entender se aquele cara com o qual ela está saindo ou que ela quer sair é um cara com quem ela quer ficar, entendeu? Nossa, você me lembrou de uma história que eu nem não lembrava, tava guardada aqui. Uma vez eu tive um breve relacionamento, né, quando eu era bem jovem. E nessa de você medir as pessoas que estão junto, um dos caras tinha saído, tava junto assim. E depois eu fiquei sabendo que teve uma fuga da polícia e o cara capotou um carro no bairro perto de casa e era o cara que tinha saído, tipo, na semana, assim, sabe? Sério, meu. Aí eu falei, caraca, bizarro, né? E eu digo assim, cara, não tem a ver com pessoas que são ruins, mas tem a ver com o que ela quer, entendeu? Isso vai interferir em você, interferir no teu relacionamento. Imagina se a menina é ultra crente, começou a sair com o cara é legal, aí na primeira vez que sai, o cara é mega pagodeiro. Aí tudo bem. Mas daí no primeiro domingo, Tô lembrando da história com a Rafa, né? Que eu era pagodeiro. E você você falou. vê. Bom, mas é um ponto, porque Ela quando eu era comecei a crente. namorar a Paula, eu era mega baladeiro e ela estava começando a ir para a igreja, cara. Hum.
E aí chegou um ponto que ela contou que ela orou e falou assim, Senhor, ou o senhor traz ele para a igreja, ou o senhor leva ele embora. Porque eu Caramba. não quero esse conflito, entendeu? E faz todo sentido. Então não estou nem advogando ir para a igreja ou ir para o pagode. O ponto é, entenda se o cara com o qual você quer sair, isso eu falo para minha filha, entenda se o cara com o qual você quer sair, ele vai para o mesmo lugar onde você quer ir. É o jugo desigual que a Bíblia fala, né? Exatamente. Muito bom. Entenda. Tá bom, não, mas eu sou pagodeira. Falei, então não vai buscar um crente, cara. Vai buscar um pagodeiro, entendeu? Não, mas eu gosto de jogo de futebol. Eu sou palmeirense roxa. Pô, mas não vai procurar um corintiano. Cada um escolhe o time que quer. Ainda para que você vai entrar nesse conflito? O exemplo na literatura mais Romeu e Julieta. total é Romeu e Julieta. São Pensei. dois adolescentes ultra impulsivos que acabam os dois mortos, entendeu? Para quê? Não tem necessidade. Cara, Não forte. precisa seguir. E é um dos pontos de você começar a namorar depois de 18 anos. Porque a menina, ela consegue controlar os impulsos dela a partir dos 12. Ela tem o córtex pré-frontal, lembra que a gente falou disso? Ela está com Uhum. o córtex pré-frontal maduro. O menino, entre 24 e 25 anos, mas depois da maioridade. Então, a Que absurdo. menina, ela começa com 18 para ter uma chance um pouco maior de ter um cara menos impulsivo, entendeu? Mas ela já deveria estar menos impulsiva. Começar muito cedo é você confiar nos impulsos, instintos e colocar coisas muito valiosas com uma decisão fraca, entendeu? Com uma decisão mal formada. Muito bom. Antônio, você acha que para a mulher escolher o rapaz, ele tem que estar trabalhando, estudando? Você acha que é relevante esse tipo de escolha? Eu não acho que é trabalhando ou namorando, mas ele tem que estar fazendo o que ele deveria estar fazendo com a idade que ele está. Então, se o cara tem 35 anos e ele está no ensino médio, é um ponto a se observar. O que está acontecendo? Hum, Meu, pode ser que o cara nunca teve oportunidade, o cara trabalhou a vida toda e ele está, ralando para finalizar os estudos, fazer uma faculdade. Admirável. muito Não. bom. O cara é um mega de um vagabundo, nunca estudou, nunca trabalhou e ele está tão atrasado que os pais estão forçando ele a fazer. Aí não é legal, entendeu? Eu veria se o cara está fazendo o que ele deveria estar fazendo com aquela idade, dadas as circunstâncias dele, entendeu? Estar trabalhando na hora de estar estudando, eu não acho uma boa. Trabalhar e estudar junto? Não, não. Por exemplo, o cara está na época de entrar numa faculdade. Ele tem as condições para isso, ele pode almejar isso. Mas ele abre mão disso para trabalhar e ganhar dinheiro. Uhum. A minha opinião, eu não gosto disso. Eu prefiro que o cara estude na hora de estudar e ele comece a trabalhar e forme uma carreira. Não, o cara é um super diferenciado, papapá. Tá bom, vamos analisar caso a caso. Mas, no geral, existe uma época de estudar, existe uma época de trabalhar, existe uma época de produzir. Talvez ele tenha que estar engajado e produzindo em qualquer situação, entendeu? É interessante você falar isso, porque hoje em dia a gente vê até uma leva vindo de pessoas que não querem fazer uma graduação, né? Que acham que não, esse movimento empreendedor que a gente está tendo agora, você consegue ter sucesso sem passar pela faculdade, o que antes era um fato. Você precisava da faculdade para passar, para ter sucesso. Mas mesmo que o cara não faça a faculdade em si, o cara não faz um curso, o cara não estuda, o cara não lê um livro, ele não está crescendo intelectualmente, entendeu? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, então, que eu tenho. É normal sentir ciúmes? Boa pergunta, hein, Antônio. Cara, eu acho que é normal sentir ciúmes quando você sente, tem sentimentos por uma pessoa, você tem ciúmes por aquilo. A própria Bíblia fala que Deus tem ciúmes de nós, né? Mas eu acho que a gente precisa entender o tamanho da bronca aqui, porque você está falando que você pega uma mulher ou um homem dos dois lados que tem, né, disfuncional ao Hum. ponto de prender a vida da pessoa ali, você é minha, né, ter a questão possessiva é totalmente disfuncional. Agora, você sente ciúme, você tem apreço pela pessoa e você, até como cuidado, que não seja doentio, eu acredito que é tolerável. Tá, eu acho que. Você já teve relacionamento que Já. você foi objeto de ciúmes? Já. E aí, beleza? Não.
Já tive ao ponto de ter situações assim que tirava, tipo, sei lá, pegava no braço, tirava sangue com a unha, assim. Já passei por uma situação bem complicada. E a Rafa ciumenta? A Rafa não. A Rafa é Então, bem, bem segura, assim. eu tive a mesma situação. Eu tive uma situação de ciúme extremo É, quando eu tava com a Paula e ela, meu, alguma coisa parecida, eu falei, cara, pode parar, porque é insuportável. antes da Paula. Antes da Paula teve, daí depois da Paula não teve mais nada. A Paula é tranquila? Super. É. Eu também. A gente tem zero ciúme. Aliás, quando ela tem ciúme, a gente interpreta aquilo como um alerta, como se fosse um instinto dela. Hum? É um mecanismo que a gente usa dentro do nosso casamento. Ela falou, ó, Caraca, senti ciúme com relação a tal menina. que interessante. Aí eu me afasto. Ela não está me acusando de fazer alguma coisa. Então, acho que tem uma diferença muito grande no ciúme, que se o ciúme está relacionado com eu quero ficar perto de você e eu estou sentindo sua falta, é uma coisa. Se o ciúme está relacionado com eu desconfio que você vai fazer alguma coisa, já é outra coisa completamente diferente, entendeu? Então, É falta de confiança mesmo. esse tipo de ciúme que pressupõe que eu não confio, para mim, quando eu estava numa situação como essa, para mim era um insulto. Assim, eu não minto para você. Eu não fiz nada para merecer esse tipo de desconfiança. Por que que você está desconfiando de mim, entendeu? Vez após vez, aí eu entendi que era um problema da própria moça. Então tentei ajudar, mas mesmo assim é muito difícil. É uma coisa que eu acho muito disfuncional e muito tóxica, entendeu? Até pensando no sentimento de como era ter um namoro disfuncional com relação a ciúmes, eu lembro que quão possessivo era ao ponto de parece que a vida gira em torno daquilo, né? Uhum. Você tem uma pessoa que está vivendo em função de você. Cara, é assustador, porque é como se você fosse o dono ou a pessoa, o teu dono. Você começa a ter indícios no teu dia a dia de pura disfunção. Eu lembro de ter nesse relacionamento uma dependência tão grande que se não tivesse uma ativação, às vezes até minha, de tipo, ó, você precisa pagar suas contas, você precisa fazer isso. A pessoa ficava na dependência de aguardar, sabe? Ó, é um grau de submissão, mas ao mesmo tempo que é totalmente disfuncional, que perde a identidade da pessoa. Eu É creio que estranho quando, mesmo. quando separa, né, essa questão da identidade com a convivência ali, você começa a ter um relacionamento ultra tóxico, né? Inclusive, a gente falou a respeito de confiança, né? Para mim, um red flag enorme, um aviso a respeito de uma barca furada que a menina pode entrar, é se o cara mente. A cultura brasileira é muito aceitada, a mentira, o jeitinho, essa malandragem, mas eu acho isso péssimo, porque cria uma base que é muito fraca. Ou seja, você nunca sabe se a pessoa está falando a verdade para você. E se você tem um relacionamento que você não tem essa certeza, você não consegue ter confiança. Se você não tem confiança, acabou. Caramba. Acabou. Não existe possibilidade do negócio dar certo. Teve uma vez que eu trabalhava num lugar e aí eu estava conversando com uns rapazes e um dos rapazes traía muito a namorada. Aí eu falei pro cara, falei, brother, você não é confiável. Ele falou, como assim, Antônio? Tipo, ele ficou ofendido. Eu falei, meu, se você mente e você trai a menina com a qual você quer casar e que você alegadamente ama, como é que eu acho que você não vai me trair? Não vai mentir pra mim? Caramba. Meu, e tinha um outro rapaz perto da mesma idade, e ele falou assim, caraca, é verdade. Mano, o que que te impede de me enganar se você engana a sua namorada, cara? O que te impede de você me trair se você está traindo a sua esposa? Que puxa um outro negócio tem muito homem que valoriza mais os amigos do que a esposa, Nossa, isso é muito verdade. que é mais um red flag também. Se você vai sair com um cara e o cara coloca os amigos dele na sua frente, você como menina, preste atenção nisso. Claro, não seja uma insuportável que quer consumir o seu namorado com a atenção dele. Não, ele tem que ter amigo, tudo, mas se você, menina, está nesse lugar saudável de dar espaço, de deixar de ter os amigos, perceba se quando está todo mundo junto, se os caras estão na sua frente, entendeu? Ou se então, se ele te trata de forma falsa, colocando você na frente dos caras, mas na verdade você entende que aquilo é mentira. Caramba. São coisas que
sabe, a menina, talvez ela não esteja preparada para ver, mas o ponto desse podcast aqui é, meu, Alerta, né? alerta, entendeu? Presta atenção nisso. Se o cara mente para a mãe, mente no trabalho, mente para os amigos, você acha que você é a única para a qual ele não vai mentir. Caraca, muito bom. Pegou uma veia aí. Antes de preparar o material, a gente estava conversando com algumas meninas, até para entender um pouco o contexto, né? Uhum. Para a gente se embasar. E uma das coisas que eu vi foi sobre a relação da aparência da menina. Uma preocupação excessiva com a aparência e de buscar uma aprovação através da aparência com o namorado. Vamos lá. Isso tem a ver com a autoaceitação da menina. Uhum. Então, você sabe que eu, como pai, eu presto atenção dentro da minha casa, mas também nas minhas filhas, o quanto elas estão dependentes de se arrumar e se aprontar para sair. Que é um lado do espectro. O outro lado do espectro é quando a menina está largada e não se cuida, entendeu? Então, são dois extremos que eu olho, converso com a minha esposa e também converso com as minhas filhas. Assim, cara, isso está desequilibrado. Então, minha filha de 12 anos começou numas de cuidados de aparência tal, de mulher. Falei, cara, 12 de anos. 12. A Elisa, falei, não está na hora. Calma, você não é uma mulher ainda. Aproveita a sua infância aí, tranquilo, não precisa disso ainda. Mas também se a minha de 25 começa a querer sair toda mulamba, fala, meu, espera um pouquinho. Não é legal desse jeito, entendeu? Você não tem mais 12 anos para você sair de qualquer jeito. Você precisa se cuidar. Isso eu acho que é um equilíbrio. Agora, quando a menina ela não consegue sair, e eu vou mudar o nome, não vou falar maquiar, mas sem se mascarar, é porque ela tem um problema com a identidade dela. Então, ela está encontrando um problema em quem ela é, e ela está precisando colocar uma máscara para que ela encontre um pouco de aceitação nas pessoas. Eu vi um negócio interessante a respeito de adolescente, e às vezes a adolescência se estica, né? Mas o adolescente, quando você mede, você pergunta para o adolescente, como você se vê? Aí o adolescente tem algumas luzes que aparecem no cérebro dele. Aí você pergunta, mas como você acha que as pessoas te veem? Aí as mesmas luzes aparecem. O adolescente, ele ainda não consegue diferenciar a imagem própria da imagem que vem de fora. Então, isso pode estar desbalanceado para o lado de ele não consegue entender que tem outras pessoas olhando para ele, ou Uhum. pode desbalancear para o lado de ele não consegue ter uma imagem própria e ele se abastece da imagem que vem de fora, que é a imagem do espelho. Se a sua filha, ou se você, menina, está com esse problema de que você não consegue simplesmente, de vez em quando, sair com a cara lavada para ir no mercado, comprar leite, alguma coisa não está certa. Você precisa dar atenção para isso. E como num outro vídeo que a gente falou a respeito de uma menina que tinha um problema do pai que foi embora, o ponto não é nem que eu vou dar uma solução, o ponto é que você precisa identificar que existe um problema e buscar ajuda para resolver aquilo. Às vezes, um trauma que você tem, você não vai resolver o trauma, você precisa entender que ele existe, integrar ele para dentro da sua personalidade e a sua identidade, engolir aquele trauma e dar o passo para frente, entendeu? Muito bom. Porque às vezes isso ocupa um espaço tão grande que não deixa a própria mulher florescer e crescer, entendeu? E como que um pai pode ajudar nisso? Putz, cara, primeiro conversando, dando abrigo, dando amor, proporcionando uma terapia. Pode ser. Se a menina tem algum problema, ajuda Uhum. com terapia. Coordenando dentro de casa para que a sua esposa também possa dar atenção e entender o que está acontecendo. E, cara, eu sou muito adepto da conversa, entendeu? A conversa, porque, e aí até puxando um pouco para o espiritual, eu creio que o pai, ele tem como se fosse uma graça para ajudar os filhos. Então, uma conversa de pai para filho não são só dois seres humanos conversando. Uhum. Eu vejo que é como se fosse um encontro divino em que o pai tem uma graça sobrenatural para identificar os problemas, dar conselho,
Às vezes o pai fala, mas eu não tenho... Antônio, eu não estudei o que você estudou. Você conversa com a minha filha? Eu falei, posso até conversar. Mas você tem a graça, você tem a bênção, sabe? Que outros não têm. Que ninguém mais tem. Não. Porque você é o pai, entendeu? Então, eu também falei sobre isso com você, assim, um dos grandes pontos até do discipulado é conectar as pessoas com seus pais. E se você é pai, conectar você com seus filhos. Essa coisa divina que é a família, parece que tem os mecanismos corretos para funcionar, entendeu? Muito bom. E quando a menina não tem isso? Como fazer? Cara, aí eu acho que ela tem que buscar na comunidade que ela está, quem consiga ajudá-la, entendeu? Se, se ela está numa comunidade de igreja, que ela busque alguém para aconselhá-la, para conversar, se abrir. Todo mundo está em comunidade, ninguém é totalmente isolado, entendeu? Sozinho, né? Mesmo que Agora, não se tenha você família. está totalmente isolado, já tem um problema. Busque uma comunidade. É muito louco você pensar, né? A questão da aparência vai ser um fator importante dessa jornada do namoro para a mulher, né? Até quando a gente escuta para o homem, tipo assim, você mesmo falou agora há pouco, né? A gente sai de cara lavada e tá tudo bem. Agora, para a mulher é uma parte muito importante. E uma das coisas que as meninas falam também é o fato de não se sentir digna de buscar, de repente, um namorado ou ter uma relação num nível alto, assim, sabe? De você ter um cara que você vê que é digno, à Que te altura, trata, que né? te trate de uma forma digna e acaba aceitando pouco por ou a questão da aparência não tá ajustada, mas também essa coisa de não se sentir digna, né? Acho que o lance da dignidade tem a ver com identidade, que tem a ver com paternidade. Ao mesmo tempo, para não falar só sobre paternidade, a ausência da maternidade deixa um buraco também na parte emocional, tanto do filho quanto da filha, quando a mãe não exerce o papel dela. A Paula falou sobre isso aqui, sobre a mãe devoradora. Uhum. Mas falando sobre paternidade, dignidade e identidade, as meninas que não têm isso, elas naturalmente buscam isso em rapazes. Tá? Quando elas vão buscar, então a gente está falando sobre meninas que têm problema de identidade, que não se sentem dignas e vão buscar aprovação e aceitação de rapazes. Vamos olhar para os rapazes. A gente está olhando para rapazes que também não tiveram suas identidades forjadas, porque também estão sem os pais, e não amadureceram. Então, a menina está indo buscar um negócio em alguém que absolutamente não tem condição de dar para ela. Cara, Só que o cara vai buscar a mesma coisa na menina. Vai buscar aceitação, vai buscar afirmação, e a menina também não consegue entregar para ele isso. Cara, não funciona, entendeu? Tá buscando no lugar errado. Os dois estão buscando no lugar errado. Às vezes, por isso que esses namoros tão cedo é muito difícil que dê certo. Porque os dois estão buscando, os dois têm as suas próprias carências, buscando em alguém que não tem condição de oferecer satisfação para essas carências. Cara, como que vai dar certo? tragédia anunciada já, né? Exatamente. Então, é muito melhor uma menina que se sente dessa forma, ela primeiro precisa resolver isso, entender como resolver, identificar o problema. Cara, eu não me sinto digna. Para tudo. Por que você não se sente digna? Quem te contou essa mentira ou quem não te contou a verdade que você é? Porque pode ser as duas coisas. Ah, não sei, mas vamos resolver. Vamos entender quem você é, vamos entender qual que é o seu valor, vamos entender qual que é a sua dignidade, qual que é a sua identidade, por que você se sente assim. Resolveu, você está se sentindo bem? E quando você está se sentindo bem, meu cara? Quando eu sinto que eu não preciso do meu namorado para me sentir bem. Eu sinto que ele está comigo porque eu agrego na vida dele, porque a gente passa tempo junto, tudo faz sentido, é um negócio bacana, legal. Quando meu namorado fala, eu vou viajar no final de semana, porque que bom, vai com Deus. Ah, esse final de semana eu vou ficar aqui, que bom, a gente vai ficar junto. Ah, eu vou ficar com saudade, tudo bem. Agora, não vai viajar, porque eu preciso de você. Se eu não estou com você, eu não me sinto bem. Se você não fala que eu sou Aí, linda, eu me sinto mal. perigo, red flag, né? Exatamente. Respondeu? Respondeu. Felipe, tem um último ponto aqui, antes da gente terminar, que a gente fez de propósito esse episódio sem limite de tempo, porque eu acho que é um assunto bem importante. Tem uma citação
de um cara chamado Musashi, que é um escritor japonês, é um dos samurais mais conhecidos na cultura japonesa, ele é do século XVI, que ele fala o seguinte: seja um guerreiro em um jardim e não um jardineiro na guerra. Já tinha ouvido isso? Esse, Abraham. Sabe quem é o Musashi? Já ouviu falar? Ele escreveu Os Cinco Anéis. É um cara bem relevante na cultura japonesa. O que me traz isso aí, Fê? Fala de novo a frase. Seja um guerreiro em um jardim e não um jardineiro na guerra. Isso evoca para tenha força e capacidade de lutar, mas habite no jardim. Que tem a ver com o que eu já falei sobre Ulisses, Jesus e todos esses caras que eles são fortes, mas eles também são poéticos, entendeu? Eles também conseguem amar, eles têm sentimento. Então não quer dizer, ser forte não quer dizer você ser insensível. Ao mesmo tempo que ser fraco não quer dizer ser sensível. Então você pode ser forte e sensível. Você pode conseguir estar numa guerra, mas também conseguir cuidar de um jardim. O que não pode é você ser um cara que só sabe cuidar de jardim e, de repente, você ser colocado numa guerra. Onde que eu conecto isso com o namorado? Me parece, eu queria a sua opinião, que as meninas deveriam procurar homens fortes. Homens que têm capacidade de sustentar emocionalmente as demandas de uma menina. Mas também fisicamente. Que consegue segurar a onda de uma briga. É verdade. Não tô falando que todo mundo tem que ser lutador de MMA, o ponto não é esse. Mas que tem força física, putz, talvez caia nos mesmos 4 pontos, entendeu? Que tem a força física, tem a força intelectual, tem a força espiritual e tem a força relacional. Um cara que consegue sustentar um relacionamento e sustentar uma mulher debaixo da asa dele, entendeu? Não adianta você escolher o cara mais sensível do mundo, quando você precisar ele não vai estar lá. O que você acha disso? Mas é incrível. Eu acho que assim, a questão da força física, eu até falo, é melhor você ter sei lá, um cara que pode não ser tão forte, mas ele não foge, do que um cara que de repente é tão forte e na primeira batida de pé ele vai embora. Não tem a ver com a força física, tem a ver com a coragem do Cara, cara. eu já vi um vídeo de um cara pequeno pegando uns 3, 4 caras que invadiram a casa dele, que você fala, mano, que força física que o cara extraiu ali, mas tem a ver com a mentalidade, talvez, né? Quantos vídeos a gente não tem visto recente, as pessoas trazendo ponto de chega um ladrão, tá o homem e a mulher ali, o cara empurra, eu já vi um que o cara empurra a mulher e sai correndo e deixa ali a mulher com o ladrão. Você viu esse vídeo do ladrão cuidando da mulher? Eu vi um vídeo que o cara devolve a bolsa pra mulher. Abraham, sério. O cara devolve a bolsa pra mulher e fala assim, isso não é um homem pra você. Caraca. Mas pra mim o que ressalta mais ainda, beleza, a força física tudo bem, mas a emocional. Eu acho que um grande red flag é quando você identifica um homem que não tem as suas emoções alinhadas, assim, que destoa muito, é muito bipolar. Eu acho que tem que tomar muito cuidado quando o cara não tem as emoções em ordem, ou chora muito, ou não chora. Que foi? Abraham, não tem um salmo que fala a respeito de controlar as emoções? Vamos Achei localizar. que você tinha ouvido alguma Busquei. coisa. Quando a mulher vê o homem instável, aquilo primeiro que já não gera respeito e ao mesmo tempo, se a mulher for forte, ela não vai ter respeito. Se ela for fraca, ela vai entrar os dois na mesma linha e vai ficar um namoro tóxico sem os dois perceberem, porque tá os dois na mesma frequência emocional ali, não é um lambendo a ferida do outro, né? Teve uma vez, cara, que no começo do namoro, meu, e eu e a Paula, namoro, casamento, a gente brigava muito. Achou aí? Provérbios 25, 28. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Putz, grilo. Aí, ó, já a dica da... Fica a dica. Escuta essa. E eu acho que eu vou contar essa e a gente pode caminhar pro final. A Paula, uma vez, a gente brigava muito, tal, super instável. E ela falou, não, porque eu não aguento mais, vou me matar. Eu falei, não, para tudo, não, calma, vamos conversar, não sei o que lá, Nossa, tal, não né? dá nem pra imaginar essa situação. Cuidei, tá bom. 20 anos atrás. Aí eu falei, bom, beleza, é assim que a banda toca. Aí numa outra discussão, a gente tava, tal, daí eu falei, quer saber, eu não aguento mais, eu vou me matar. Sabe o que ela falou? Não, vai agora. Você precisa de ajuda?
Tipo, cara, ela imediatamente identificou uma fraqueza emocional e falou: o quê? Você vai me chantagear emocionalmente? Sai daqui. Ó, E uma vez, conversando com a Laís, cara, eu falei assim, Lari, qual o sentimento que vem em você quando você sente uma fraqueza masculina nessa área de emoção, assim? Sabe o que ela respondeu? Raiva. hum, Ela não é que engatilhou o sentimento materno dela de cuidar, ela falou assim, raiva. Que papo é esse de homem com essa fraqueza emocional, de mimimi? total. Não, eu quero um cara. Não tem a ver com força física, não tem a ver com sanguinidade, tem a ver com estabilidade emocional para segurar a bronca, entendeu? Se a mulher cai aos pedaços, você não pode cair aos pedaços, cara. E eu não estou dizendo que o homem não pode ter os seus momentos. Pode, entendeu? Você tem amigo, pode ser sua esposa, pode chorar, cara, tá difícil, mas são momentos pontuais. Ela tem Não que sentir que sempre, né? aquilo é pontual. Não sempre, né? Você tá semanalmente, toda vez ali, tá lidando com as emoções, começa. Isso, assim, eu acho que é um red flag para a menina, do tipo, cara, se o cara com o qual você está assim, talvez seja melhor separar, o cara precisa cuidar do que está acontecendo com ele e você deixa ele se cuidar, entendeu? Porque senão ele vai drenar de você o que ele não tem. Muito bom. Você não é mãe do cara, entendeu? Antônio, até para a gente encaminhar, eu tinha deixado uma anotação aqui que eu acho que ela é bem importante, que é sobre como uma mulher entrega o coração para um homem. Quando a gente fala em processo de namoro, tem todo o aspecto, tanto emocional quanto físico. Às vezes as mulheres elas se entregam muito rápido para um homem, no sentido de contar os maiores segredos, até abrir muito rápido. Parece que em 2, 3 meses você já conhece, não vai conhecer tudo, mas já meio que abre muito o caminho para a intimidade. E até falando num ponto de vista até sexual também, né? De do nada, em 3 meses, você já tem todo o acesso à intimidade. Como que você vê e até aconselha a mulher em como ir desvendando aos poucos, assim? Você acha que desvendar aos poucos é um caminho? Porque o homem também, ele tem o nosso lado, tem aquela coisa da conquista, né? De você aos poucos desvendar as coisas, desvendar o coração, você até o processo, né, do namoro, a gente fala sobre o namoro não ter o sexo e ter o sexo depois do casamento. Até quando a gente entra nesse assunto, para mim, justifica a gente falar de tantos divórcios depois de casado, porque você tem a mesma coisa, você tem o mesmo prêmio antes de casar, você tem no namoro, depois que casa, você não muda muita coisa. Né? Então, eu vejo que o homem, além dele ter esse anseio por desvendar pela jornada, eu vejo que a mulher também precisa aprender a encaminhar isso. Como que você vê? Cara, eu acho assim, a menina ela tem que se ver como uma princesa. Aliás, para todas as meninas que estão ouvindo agora, cada uma de vocês é uma princesa. Independente do que foi falado para vocês, independente do que a vida disse, independente do que homens, pais, mães, cada uma de vocês é uma princesa. Uma vez dito isso, quando a menina se coloca nessa posição, ela também tem que entender que ela é uma joia, ela é um presente, ela é um mistério a ser desvendado. E o homem, ele, desde sempre, ele se entende, talvez até possa ser uma característica evolutiva, não sei, ou Deus nos fez assim, ele tem esse instinto de caçador, de descobridor, de desbravador. Esse é o instinto masculino. E não vai ser diferente com a esposa ou com a namorada. Se ela se abrir de uma vez só, Hum, eu não quero que seja uma coisa tão vulgar, mas se ela se abre totalmente, emocionalmente, fisicamente, de todas as formas para o cara de uma vez só, o que poderia se desenvolver para um relacionamento tão magnífico e maravilhoso pode perder ali o encanto. Eu não estou falando a respeito, não é sob o ponto de vista de manipulação da menina, entendeu? É no ponto de vista de preservação. Cara, você não vai entregar uma coisa sua para uma pessoa que você conhece há pouco tempo. Simplesmente não vai, entendeu? Não é qualquer estranho que entra na sua casa, não é qualquer estranho que entra no seu carro, não é qualquer estranho que bebe do seu copo. Então, como que
Pode ser uma pessoa que você mal conhece, você dá para ele os maiores segredos físicos, sabe, da sua vida, os seus sonhos. Não é possível que isso aconteça. Essa banalização, ela acaba com as meninas, cara, mas destrói as meninas. Elas não podem fazer isso. E se a menina está querendo fazer isso, ela precisa entender por que ela está querendo fazer isso. Qual que é o buraco que tem no peito dela que ela quer preencher com essas atitudes. Não vá por esse caminho, porque só vai fazer mal. Não vai preencher, entendeu? Não vai resolver. É o contrário, vai aumentar o buraco. Porque além do buraco vai entrar o sentimento de estar suja, o sentimento de ser indigna, o sentimento de ser rejeitada, o sentimento de estar sendo usada. Nenhuma menina merece isso, cara. Caraca. O que eu tenho entendido, assim, nos últimos tempos é que, tudo bem, os homens precisam amadurecer, mas as meninas precisam de uma cura tão profunda, cara. É verdade. Porque elas estão tão magoadas, tão machucadas e traumatizadas, que o que elas estão precisando urgentemente é de cura para esses traumas. Uma vez que elas encontram essa cura, elas estão prontas para seguir em frente, entendeu? Eu não... Assim, até abrindo aqui para você mesmo, cara. Quando tudo começou, o objetivo era muito alcançar os homens, entendeu? Só que até com aquilo que a gente publicou no começo do ano, cara, eu senti como se a gente tivesse esbarrado numa dor tão profunda das meninas que hoje eu não consigo não me emocionar pensando nisso, cara. Elas precisam de uma ajuda desesperada, entendeu? E me parece que assim a chave está na mão dos homens. Como se os homens tivessem virado as costas e se aproveitado disso e as meninas sem força de reagir só sofrem, entendeu? Cara, a gente precisa ajudar. Se hoje eu consigo ver algum sentido em paternidade, tá? Cara, resgata as meninas, sabe? Se você é pai, ama a sua filha, cuida dela. Se você é um irmão, faça a mesma coisa, que é o que você faz com as suas irmãs. Faça isso. Porque, cara, a satisfação e o prêmio de ver uma pessoa curada, entendeu? Muito bom. É isso. Tô feliz com esse episódio, hein? Muito bom. Também gostei. Especial demais. Pessoal, muito obrigado por esse episódio. Obrigado. Pega o link aí, compartilha, curte. Obrigado por vocês estarem com a gente. Obrigado, Antônio. Obrigado a você, né? Valeu, Abraham. É isso. Até a próxima. Segue a gente. Tamo junto. Um abraço.